Desvendando enigmas, as passagens mais misteriosas da Bíblia. Na vastidão das páginas da Bíblia, encontramos uma coleção de enigmas e mistérios que desafiam nossa compreensão e nos levam a explorar as profundezas da fé e da espiritualidade. À medida que nos aventuramos por essas passagens enigmáticas, somos confrontados com questões que transcendem o tempo e o espaço, convidando-nos a contemplar o infinito e o desconhecido. O livro de Gênesis nos apresenta um mistério da criação, onde Deus traz à existência o universo e tudo o que nele há. Em Gênesis 1:1 lemos: "No princípio, Deus criou o céu e a terra." Essas palavras inaugurais da Bíblia nos lançam em um mistério profundo e fascinante. Como e por que o universo veio a existir? À medida que exploramos os relatos da criação, somos levados a contemplar a grandiosidade e a complexidade do plano divino. Os evangelhos estão repletos de relatos dos milagres realizados por Jesus, desde a transformação da água em vinho até a ressurreição de Lázaro dos mortos. Em João 2:7-9, encontramos o relato do primeiro milagre de Jesus, onde ele transforma a água em vinho durante as bodas de Caná. Esses milagres desafiam nossas concepções sobre a natureza e o poder divino, levando-nos a questionar os limites do possível e a reconhecer a presença do sobrenatural em nossas vidas. As parábolas proferidas por Jesus estão entre as passagens mais enigmáticas e profundas da Bíblia. Em Lucas 8:10, Jesus diz: "A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam." Essas histórias aparentemente simples contêm verdades espirituais profundas e que continuam a desafiar e inspirar os buscadores da verdade em todas as gerações. As profecias contidas na Bíblia são fonte de mistério e especulação há milênios. Passagens como as profecias de Daniel sobre o futuro dos reinos terrenos e as visões apocalípticas do livro de Apocalipse desafiam nossa compreensão do tempo e do destino. Em Daniel 12:8-9, o profeta recebe a instrução: "Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará." Essas palavras nos lembram que os mistérios das profecias bíblicas só será plenamente compreendido no devido tempo, à medida que se cumprirem diante de nossos olhos. A vida e as experiências do apóstolo Paulo são um enigma em si. De perseguidor implacável dos primeiros cristãos a ardente defensor do evangelho, a jornada de Paulo é repleta de reviravoltas e revelações surpreendentes. Em 2 Coríntios 12:2-4, Paulo relata uma experiência misteriosa. "Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe." Essas palavras nos convidam a contemplar os mistérios da experiência espiritual e da comunhão com Deus. O livro de Apocalipse, atribuído ao apóstolo João, é uma fonte inesgotável de enigmas e simbolismo. As visões apocalípticas de João nos transportam para um mundo de imagens vívidas e eventos cataclísmicos, desafiando nossa compreensão do tempo e do espaço. Em Apocalipse 1:19, João recebe a instrução: "Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer." Essas palavras nos lembram que a revelação divina transcende nossa compreensão limitada e nos convida a contemplar os mistérios do futuro. O cerne do Evangelho é o mistério da graça e da redenção oferecida por meio de Jesus Cristo. Em Efésios 3:8-9, Paulo escreve: "A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas." Estas palavras nos convidam a contemplar a profundidade
do amor de Deus manifestando na obra salvífica de Jesus Cristo, um mistério que ultrapassa a nossa compreensão humana. A fé é um mistério que desafia a lógica humana e transcende as limitações da razão. Em Hebreus 11:1 lemos: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essas palavras nos lembram de que a fé é uma jornada de confiança e entrega, mesmo diante das incertezas e dúvidas que inevitavelmente surgem em nossas vidas. O mistério final que enfrentamos é o da eternidade. Em 1 Coríntios 2:9, Paulo escreve: As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essas palavras nos convidam a contemplar o mistério da vida após a morte e a eternidade que aguarda aqueles que estão em comunhão com Deus. A providência divina é um mistério que permeia toda a história da humanidade. Em Romanos 8:28, Paulo escreve: Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essas palavras nos desafiam a confiar na soberania de Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades e adversidades, reconhecendo que seu plano está além da nossa compreensão limitada. A justiça e a misericórdia de Deus são mistérios que muitas vezes parecem contraditórios aos olhos humanos. Em Romanos 11:33, Paulo exclama: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Essas palavras nos convidam a contemplar a grandeza e a complexidade do caráter de Deus, que harmoniza perfeitamente sua justiça com sua misericórdia. A relação entre a graça de Deus e o livre-arbítrio humano é um mistério que tem intrigado teólogos e pensadores ao longo dos séculos. Em Efésios 2:8-9, Paulo escreve: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Essas palavras nos desafiam a compreender a interação entre a graça de Deus e nossa responsabilidade pessoal na busca da salvação. A unidade e a diversidade dentro do corpo de Cristo são mistérios que refletem a beleza da criação divina. Em 1 Coríntios 12:2, Paulo escreve: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Essas palavras nos convidam a celebrar a diversidade de dons e talentos dentre a comunidade cristã, reconhecendo que todos têm um papel único a desempenhar na obra de Deus. A oração e a intercessão são mistérios que nos conectam com o coração de Deus e nos permitem participar de seu plano redentor. Em Tiago 5,16 lemos: A oração eficaz de um justo pode muito em seus efeitos. Essas palavras nos incentivam a buscar a face de Deus em oração, confiando em sua resposta soberana e agindo como instrumentos de sua graça no mundo. O amor de Deus é o maior mistério de todos, uma realidade que transcende nossa compreensão e experiência humanas. Em 1 João 4,8 lemos: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essas palavras nos convidam a contemplar a vastidão e a profundidade do amor de Deus que nos envolve e nos transforma em sua presença. À medida que exploramos os enigmas e mistérios da Bíblia, somos confrontados com a limitação de nossa compreensão humana diante da grandeza de Deus. No entanto, é precisamente neste reconhecimento que nossa finitude de encontrarmos a humildade para buscar a verdade e a sabedoria para viver de acordo com ela, que possamos continuar nossa jornada de fé com coragem e determinação confiantes e que aquele que nos chamou é fiel para nos guiar até o fim. Deixe aqui abaixo nos comentários qual é o mistério mais enigmático da Bíblia na sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!